você acabou de chegar no canal do Escritor Cínico. E como eu já venho fazendo há alguns anos, eu acho que uns 3 desde 2022, eu gosto de sugerir para as pessoas que não são ligadas muito no carnaval, que preferem ficar em casa ou viajar para longe dos batuques e gostam de ler, eu sugiro então alguns livros. Eu fiz isso em 2023, fiz em 24 e fiz acho que em 2021, ou foi antes da pandemia. Então eu voltei aqui com 5 sugestões de livros que dessa vez eu não decidi colocar livros muito grandes, no máximo de 200 páginas, porque serão 5 dias de feriado, a gente contando sábado e domingo, segunda, terça e a quarta de cinza. Então é um tempo em que as pessoas que gostam de ler podem se dedicar a algumas dessas opções aqui. São só opções, é claro que você está livre para escolher o livro que você quer. Mas antes, aquele meu recadinho de sempre: se você não é inscrito no canal, inscrita, poxa, que pena, eu já estava esperando que você já fosse inscrito. Eu sugiro que você se inscreva. E ao fazer isso, não esqueça de tocar ali no sininho para que o YouTube possa sempre te avisar cada vez que eu postar um novo vídeo. E independente de ser inscrito ou inscrita, não deixe de comentar aqui embaixo, que também eu gosto de saber se você tem o hábito de ler no carnaval porque você não gosta de carnaval, ou se você prefere somente viajar, que tipo de livros é que você lê no carnaval, enfim, algumas informações para eu ir sabendo mais sobre o público que me acompanha, ok? Lá eu vou mostrar aqui a pequena pilinha. É uma pilinha mesmo, foram somente, como eu falei, 5 livros. E eu vou começar sobre um livro que eu fiz já o vídeo para o canal, eu já gravei, mas ainda não postei. Eu vou postar certamente em março. Trata-se do livro da Janet Rosas, Kafka e a Marca do Corvo. Por que tem esse título? Porque Kafka, em tcheco, ele nasceu na antiga Tchecoslováquia, que hoje é a República Tcheca, na cidade de Praga, e que a sua família era toda de origem judaica. E a autora brasileira, paulistana, Janet Rosas, foi pesquisar sobre a vida dele e escreveu essa pequena biografia que eu considero uma entrada, uma porta de entrada para a vida do Kafka, porque ela não aprofunda, ela cita só os fatos, e isso é bom, né, para que a gente possa procurar outros livros e saber mais sobre a vida do autor. Se você gosta de Kafka, que é aquele autor, para quem não conhece, que escreveu Metamorfose, a história de um homem que acorda transformado em um inseto, escreveu O Processo, a história também de um homem que acorda e que é dado para ele voz de prisão e ele não sabe que crime ele cometeu. Enfim, livros considerados fantásticos, mas que falam muito da nossa vida cotidiana e muito dos absurdos que acontecem na sociedade humana. Então, esse livro ela fez a pesquisa e foi contando a vida do Kafka desde o momento em que ele nasce até a sua morte, que é aos 41 anos, ele morre de tuberculose. E se você for observar aqui a capa, você vai ver que dentro do olho esquerdo, né, tem um corvo. Eu achei esse desenho aqui muito bom e interessante. É um livro pequeno, gente. É um livro de 200 páginas certeiras que você pode ler com certeza durante o carnaval, se você se dedicar só a essa leitura. 40 páginas por dia você consegue ler esse livro todo. E vale a pena para quem gosta de Kafka, para quem quer conhecer esse autor que eu estou falando aqui, entender o porquê que os escritos de Kafka são considerados assim fantásticos e absurdos. Tem muito a ver com a sua vida. Você lendo, você vai entender mais um pouquinho. O próximo livro é um livro de um autor que eu li poucas coisas e que peguei esse livro e gostei muito. É do Carlos Heitor Coni, Quase Memória. O livro, eu fiquei na dúvida se era do próprio Coni, ele contando a sua própria história, ou se ele escolhe um personagem para fazer aquele livro meio ficção, né? Tem muito do autor, mas também tem coisas, cenas e situações inventadas. E o livro começa com o narrador que está hospedado em um determinado hotel, indo até a recepção, e porque
ligaram para ele e ele vai saber o que é. E aí o recepcionista fala que ele recebeu um pacote, meio um pacote, meio um envelope. O narrador agradece, sobe, vai. É pro seu quarto, bota o pacote em cima da mesa, e aí ele olhando a textura, olhando o tipo de pacote, começam a vir para ele várias memórias. E a partir daí ele vai lembrando da sua infância, da sua adolescência, as pessoas que ele conheceu, amigos, a família, e o livro vai passando, os capítulos vão se sucedendo e ele não abre o pacote. E aquilo vai te dando uma agonia, enquanto leitor, pelo menos para mim, que eu queria saber o que tinha dentro do pacote. E ele não abre. E ele vai relatando a vida dele, encadeando uma lembrança na outra. É uma quase memória, porque não é um livro de memórias, mas são várias recordações. E esse suspense vai se mantendo e você vai ficando agoniado. Então eu achei a ideia assim boa, né? E foi me interessando e me prendendo até a última página. É um livro também pequeno, de 220 páginas aí, e que você, lendo 50 por dia ou 45, pode ler durante esse feriadão aí do carnaval tranquilamente. Um outro livro é um livro que obviamente, todos os livros que eu estou recomendando para vocês eu já li. Esse eu li, eu gosto muito, assim, porque o autor é um dos meus autores preferidos, Saramago, prêmio Nobel, que já escreveu entre vários livros, né? O mais famoso é o ensaio sobre a cegueira, que virou filme e tudo. E eu trago para vocês As Intermitências da Morte, porque é um livro também muito bom. Vai contar justamente a história da morte, falando o que aconteceria com as pessoas se de repente a morte parasse de trabalhar e nós deixássemos de morrer. Parece que é uma coisa maravilhosa, né? Mas na história que o Saramago conta, não é bem assim. Ele relata a história de um determinado país em que a morte, na virada do ano, justamente no dia 1º de janeiro, ela deixa de trabalhar. Não tem mais ninguém morrendo. Mas só que isso acarreta vários problemas, porque aquela pessoa que está em estado terminal não morre, a criança que tem uma doença incurável e que é para morrer vai continuar a sofrer. E aí vai gerando um pânico no país, né? Porque as funerárias vão à falência, começa a sociedade a se reunir para entender o que foi que aconteceu, o que na verdade vai gerar o fato do ser humano não mais morrer, e aí as pessoas que temiam a morte passam a desejá-la. Mas aí a morte resolve enviar uma carta para aquela sociedade e dizer o porquê que ela deixou de fazer o seu trabalho de ceifar vidas. Ela está insatisfeita com a forma como o ser humano age em relação a ela, mas promete voltar ao seu trabalho. Então é um livro assim, olha, que tem humor, tem reflexões, é um livro que somente o Saramago, que eu particularmente gosto, desde de Jangada de Pedra, o seu primeiro livro que eu acompanho, merece. E é um livro também que não chega nem, que chega a 200 páginas, mas são só 207 páginas. Você lê seguramente no carnaval, não vai te deixar impressionado, não. O livro esse tem aqui resenha no canal, comentários, é o livro sobre o Islã. Eu lancei ele, eu postei esse vídeo há pouquíssimo tempo e é um livro pequeno da LPM. Ele é nesse formato aqui de bolso, tem 136 páginas, você lê rapidinho e vai contar a história do Islã, desde Maomé até os dias de hoje, como o Islã se posiciona nos países considerados mais fechados, como ele é interpretado, né, e é aplicado, como ele é aplicado nos países mais abertos, o porquê que a mulher tem que usar o véu, por que tem que usar aquele lenço na cabeça, enfim, vai falando as várias fases desde do seu surgimento até os dias de hoje, tanto a parte mais filosófica como a parte mais cotidiana da sua aplicação sobre o Islã. É claro, gente, também, como eu falei ali no livro sobre o Kafka, isso aqui é uma
porta de entrada, não vai achar que tudo é contido aqui, li e pronto. Não é assim, mas é um livro bom. Eu fiquei com um conhecimento diferenciado do Islã e gostei muito. E para encerrar, um livro de contos, que vocês sabem que eu gosto de contos, e é um livro de mistério. Chama-se Mestres de Mistério, Crimes Quase Perfeitos em Salas Trancadas. O primeiro, assim, também é muito bom, que é do Edgar Allan Poe. Tem também o Conan Doyle, que escreveu o Dr. Watson e o Sherlock Holmes, né? Famosíssimo. E tem também o Chesterton, G.K. Chesterton, que escreveu sobre livros de mistérios também. Então, assim, as histórias são as seguintes: As Aventuras dos Dançarinos, do Doyle, Os Assassinatos da Rua Morgue, do Edgar Allan Poe, Problemas de Cela, do Jack Futelli, e O Homem Invisível, do Chesterton. É um livro, gente, que vale a pena a gente ler, e ele tem 150 páginas. Então, você vai ler mais rápido ainda que os outros, se você optar por ele. Eu recomendo. Então, pessoal, um bom carnaval para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, mais uma vez, eu peço para deixar um like. Aproveitem a folia literária ou simplesmente caia no carnaval, porque para quem gosta, não faz mal nenhum. Um abraço.